Olá, meu nome é Poliana e hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Biologia Geral. O tema da nossa aula será Ideias Atuais, Adaptação e Seleção Natural. Mas eu vou dar um enfoque maior na abordagem molecular. Retomando um pouco do que vocês já viram nas aulas anteriores, eu vou iniciar a minha aula falando sobre a teoria da evolução das espécies. Essa teoria, ela foi elaborada de forma independente por dois pesquisadores, Darwin e Wallace. No momento em que esses pesquisadores, eles elaboraram essa teoria, eles ainda não conheciam os elementos biológicos que eram responsáveis pela variabilidade dos indivíduos. Eles também desconheciam como esses elementos biológicos eram transmitidos de uma geração para outra geração. Foi somente com os experimentos de um outro pesquisador, o monge austríaco Gregor Mendel, que os mecanismos da hereditariedade foram então descritos. Mendel descreveu o que nós chamamos hoje de primeira e segunda lei de Mendel. Mendel usou naquele momento ervilheiros para fazer e elaborar as suas teorias. Por que ele usou ervilheiros? Porque essas ervilhas eram muito fáceis de serem cultivadas e elas também apresentavam características muito bem definidas. Mendel, ele elegeu 7 características para o seu estudo. Aqui nesse slide eu vou dar um dos exemplos que Mendel utilizou nos seus experimentos. Eu vou falar sobre a cor das sementes das ervilhas. Bem, o que Mendel fez? Ele cruzou linhagens puras de ervilhas que só produziam sementes verdes com linhagens de ervilhas puras que só produziam sementes amarelas. E o que o Mendel observou nessa primeira geração? Que a cor amarela, ela dominava a cor verde. Então, deste primeiro cruzamento, todos os descendentes apresentavam a cor amarela na semente. Mas Mendel não finalizou os seus experimentos nesse momento. O que ele fez? Ele cruzou as plantas dessa primeira geração. E aí, então, veio a surpresa para ele. Porque os descendentes provenientes dessa segunda geração, os seus descendentes apresentaram cor verde nas sementes, mas em uma proporção bem menor. O que Mendel pôde concluir a partir daí? Que a cor das sementes era determinada por 2 fatores. Isso constitui a primeira lei de Mendel. Feito isto, Mendel passou a fazer cruzamentos com características em pares. E o que ele observou foi que não existia uma dependência entre essas características. Portanto, os descendentes, eles recebiam essas características de forma independente. O fato de uma ervilha carregar uma cor de semente não era preponderante para que essa ervilha possuísse uma flor branca. Então, esses caracteres, eles eram passados de maneira independente. Isso constitui a segunda lei de Mendel. Após os experimentos de Mendel, existiu um interesse muito grande da comunidade científica em entender onde esses elementos biológicos estavam dentro da célula e como esses elementos biológicos eles eram transmitidos de uma geração para outra geração. Portanto, vários pesquisadores começaram a estudar os mecanismos de divisão celular. Aqui no nosso slide, aqui na nossa aula, eu vou citar para vocês o mecanismo de divisão de meiose. Por quê? Porque esse mecanismo ele é muito importante para que possamos compreender como a variabilidade acontece no indivíduo. O mecanismo de meiose ele é um processo que permite que os gametas sexuais possuam metade do material genético do indivíduo.
Portanto, na fecundação, vai ocorrer uma mistura do material genético, ou seja, os descendentes, eles sempre vão ter metade do material genético que foi proveniente da mãe e metade do material genético que foi proveniente do pai. Este fator contribui essencialmente para a variabilidade gênica do indivíduo. Hoje, nós sabemos que os elementos biológicos responsáveis pela variabilidade gênica são os genes. Por quê? Porque o gene é a estrutura que sofre modificações. Ele é a menor unidade do cromossomo, responsável pela codificação de uma proteína. Esse assunto eu estou passando para vocês de maneira bastante resumida, mas ele pode ser melhor compreendido no material que foi disponibilizado para vocês e também no material complementar. É muito importante que vocês consultem esse material para que esses tópicos sejam melhor compreendidos. Então, eu gostaria de sugerir a vocês que esses processos fossem também um pouco mais estudados para que esses conceitos fossem melhor assimilados. Então, além da mistura do material genético que ocorre no processo da meiose, existem alguns mecanismos que ocorrem que também contribuem essencialmente para a variabilidade gênica do indivíduo. Esses mecanismos podem ser as mutações e as recombinações gênicas, que vão gerar a variabilidade. Essa variabilidade confere a diversidade das populações. Essa diversidade nas populações sofre uma influência direta da seleção natural. E esse processo, então, culmina na evolução dos indivíduos, na evolução das espécies. As mutações, elas podem ter origem interna e origem externa. Quando uma mutação tem origem interna, isso significa que a mutação foi provocada durante o desenvolvimento daquele indivíduo, ou seja, durante a embriogênese. Mas uma mutação pode ocorrer também por meio de agentes externos. Isso ocorre quando a mutação é provocada, por exemplo, por raios ultravioleta. Essas mutações, elas podem conferir vantagens ao indivíduo, conferir desvantagens ou ainda não proporcionar nenhum tipo de modificação. Então, a gente considera que essa mutação é uma mutação silenciosa. As possíveis consequências dessas mutações podem ser várias. Eu vou citar 2 exemplos para vocês. Uma mutação pode ocorrer em um gene e ele ter uma perda de função. O que isso significa? Significa que esse gene ele vai ser desligado. O produto gênico, ou seja, a proteína, ela vai parar de ser expressa naquele indivíduo. Ou ainda, pode acontecer o contrário. Esse indivíduo pode sofrer uma mutação gênica e, a partir daí, ele começa a produzir muito mais proteínas. Esse processo nós chamamos de ganho de função. Este também é um mecanismo que pode ser encontrado no material complementar e seria muito importante que vocês dessem uma olhada e consultassem esse material. A partir desse breve resumo que eu passei para vocês, nós podemos agora compreender um pouco mais da teoria sintética da evolução. O que isso significa? Significa que nós podemos agora unir a teoria da seleção das espécies, que foi elaborada por Darwin e Wallace, e unir com todo o conhecimento de biologia molecular que foi desenvolvido até o momento. Por quê? Porque nós sabemos hoje que os elementos biológicos responsáveis pelas modificações são os genes. E esses genes, eles sofrem alterações.
Essas alterações são responsáveis pela variabilidade dos indivíduos. Essa variabilidade sofre efetivamente a pressão da seleção natural, que é a pressão do meio ambiente. E é exatamente esse processo que vai conferir ao indivíduo se ele vai estar melhor ou pior adaptado ao meio ambiente. Eu gostaria de mais uma vez lembrar vocês que todo esse material está disponível na apostila e lá ele se encontra bem mais detalhado. É muito importante que vocês consultem esse material para uma melhor compreensão. Aqui eu passei tópicos que são importantes para a motivação do conhecimento de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima aula.